Caro colega, cara colega, vamos para essa última parte do nosso curso de edição de videoaulas com software livre. E nessa última parte a gente vai falar de dois temas bastante importantes para o colega que está trabalhando com processamento de áudio e vídeo. O primeiro deles é a parte de edição de áudio, tá? Correção de áudio aqui dentro do Kdenlive, como que a gente faz isso, ou se eventualmente a gente quiser mandar um áudio lá para o Audacity, como é que a gente faz. E a segunda parte é a parte final de edição de um vídeo, que é a renderização, tá bom? Então vamos lá? Bom, na etapa passada a gente falou um pouco sobre o Audacity, né? O Audacity vai ser a nossa principal ferramenta de edição de material de áudio dos nossos vídeos, tá? Então é uma ferramenta bastante completa, bastante interessante, tem muitos efeitos, tá? E aqui o que a gente vai tratar basicamente são como que eu faço para chamar o Audacity diretamente aqui do Kdenlive, quando eu for precisar fazer isso, tá? E como aqui no Kdenlive também eu consigo fazer algumas, digamos, alguma correção de áudio, alguns efeitos de áudio já importados no Kdenlive para o colega poder operar, tá bom? Então aqui eu tô com o meu projeto aberto, aquele projeto da introdução, que a gente veio trabalhando com ele desde o comecinho do curso, tá? E a gente vai começar a pesquisar como fazer isso aqui no Kdenlive. Antes de mais nada, vamos aqui na parte de correção de áudio do Kdenlive. Se você clicar aqui com o botão esquerdo, tá? Você vai ver algumas ações que você pode tomar no seu áudio, tá? Então, o aparecer e o desaparecer, que são exatamente aqueles efeitos de fade in e fade out que a gente já estudou lá no Audacity, tá? Então, da mesma forma que a gente consegue fazer a parte de vídeo do nosso curso surgir e desaparecer, a gente também consegue fazer isso com a nossa parte de áudio, tá? Ganho, em que a gente vai colocar um ganho, uma amplificação ou uma atenuação num determinado trecho da minha faixa de áudio, tá? Normalizar, que é exatamente aquilo de tentar deixar vários trechos mais ou menos com a mesma amplitude, mas isso a gente consegue fazer lá também no Audacity. O pan, que é exatamente tentar fazer com que um dos canais estereofônicos ele tenha um realce maior, ele tenha mais importância do que o outro. Silenciar, que é basicamente pegar aquele trecho em que eu estou naquele momento e silenciá-lo, deixá-lo em silêncio. E volume do quadro, que é se eu quiser aplicar um volume, uma intensidade também exatamente naquele quadro. É claro que eu posso fazer muitas dessas coisas usando aqui o nosso painel de mixagem, tá? Só que esse painel de mixagem ele tem uma desvantagem, ele aplica isso para todas as faixas, todos os trechos daquele canal. Então, por exemplo, se eu mudar o ganho aqui no A1 ou no A2, igual a gente fez, né, para deixar com que esse canal A2 tenha um volume um pouco mais baixo do que o tom da minha voz, isso afeta todas as faixas, todos os trechos que tiverem aqui em cima. E às vezes eu quero fazer o seguinte, eu não quero que isso aconteça, eu quero que um determinado trecho tenha um ganho, uma amplificação, uma atenuação, enquanto os demais daquela mesma trilha se mantenham no mesmo nível, tá bom? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos usar aqui o Kdenlive para ver alguns efeitos que a gente pode aplicar nele mesmo, tá? Que são interessantes, que resolve muita coisa sem a gente precisar necessariamente levá-lo pro Audacity, tá? Primeira coisa, se vocês se lembram aqui, eu vou tocar essa partezinha final aqui só para vocês, só para a gente fazer um refresh lá do que a gente já estava falando, tá bom? Olha só. Nós esperamos que o projeto e esses cursos auxiliem o professor nessa jornada de produção de material audiovisual para os seus estudantes e estaremos plenamente à sua disposição para tirar dúvidas, auxiliá-los e, enfim, fique à vontade e curta o nosso material. Muito obrigado, até mais. Então, se você observar, a música ela tem sempre a mesma intensidade, a música de fundo da trilha final tem sempre a mesma intensidade desde o começo até o fim. E essa trilha final, ela foi feita pensando no seguinte, que uma parte dela se comporia com o tom da minha voz e depois eu tivesse um trecho em que ela terminaria. Então eu poderia muito bem aplicar em duas partes separadas dessa trilha, dois ganhos diferentes exatamente para, ao invés de mexer no ganho da trilha A2 inteira, tá, eu aplicar um ganho naquele trecho em que eu estou falando e depois aplicar um outro ganho no trecho final, exatamente que para aquele trecho da música em que eu estivesse falando, tivesse um tom mais baixo da música, exatamente para minha voz realçar. E naquele trecho final, a música aparecer mais forte, tá? Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é desfazer aquela ação que a gente fez lá atrás com o áudio.
tá? Então, quando a gente veio aqui e na parte A2 a gente colocou esse ganho aqui de menos 9 dB para reduzir a intensidade daquela trilha de música inteira, inclusive lá da vinheta, a gente vai desfazer isso. Então, a gente vai voltar isso aqui para 0 dB. Pronto. Tá bom? Então, se você agora reproduzir de novo essa música, note. Jornada de produção de material audiovisual para os seus estudantes e estaremos plenamente à sua disposição para tirar dúvidas, auxiliá-los, enfim. Fique à vontade e curta o nosso material. Muito obrigado. Até mais. Tá? Então você já observou aqui que, de fato, o ganho que a gente tinha colocado lá, ou melhor, a atenuação que a gente tinha colocado lá, foi retirada. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, como eu quero que esse trecho tenha uma parte de ganho que é mais adequada à minha voz e uma parte de ganho final em que vai ressaltar essa música, eu vou dividir esse trecho aqui em 2 trechinhos, tá bom? Então eu vou chegar aqui com a tesourinha, né? Vou cortar aqui, ó, exatamente na interseção entre eles. Bom, agora eu tenho 2 trechos de áudio. Eu tenho esse, que é exatamente a parte que está compondo com a minha voz, e esse, que é exatamente a parte que está compondo com a tela final, a trilha final, tá bom? Muito bem. E aí, o que eu quero fazer é o seguinte. A gente já tinha observado que cerca de 9 dB era adequado para esse trecho, ou seja, estava combinando bem com o tom de voz. Então, o que a gente vai fazer é colocar um efeito de volume aqui. Então, eu seleciono esse trecho, clico em volume 2 vezes, tá? Aí você vai notar que aqui, ó, nessa tela, vai aparecer uma ferramenta de controle desse volume, tá legal? E aí a gente pode vir aqui e colocar o volume que a gente quer. Por exemplo, menos 9 dB, tá legal? Então se a gente colocar menos 9 dB aqui, esse trecho que a gente selecionou agora, ele já tem menos 9 dB de atenuação. Só que aí, o trecho que vem depois, ele voltou para o 0 dB. E aí fica uma descontinuidade muito grande. O menos 9 dB com o 0 dB dá um salto muito grande na música. Então, para evitar um pouco esse salto, mas ainda assim realçar esse trecho final, a gente pode vir aqui, né, copiar o efeito que está aqui. Então, copiar, vem para esse trecho de cá, colar efeitos, tá? E aí, nesse trecho, já está aqui o ganho. Aí, ao invés de eu colocar menos 9, eu colocaria, por exemplo, menos 6 dB. Vamos ver como é que vai ficar. E estaremos plenamente à sua disposição para tirar dúvidas, auxiliá-los, enfim. Fique à vontade e curta o nosso material. Muito obrigado, até mais. Tá. Então note que agora eu coloquei um efeito de ganho que ele atua diferente em 2 partes da mesma trilha de áudio. Isso é interessante, né? Principalmente quando você tiver um trecho que está compondo com a sua voz e outro em que você quer realçar mesmo, nesse caso aqui, por exemplo, a música final, tá bom? A gente pode fazer a mesma coisa lá para a vinheta. Então eu já copiei o efeito, vamos reforçar, botão direito, copiar. E aí eu vou lá na vinheta, botão de esquerdo, colar efeitos. Pronto, eu já colei o efeito aqui na vinheta e eu colei o efeito de menos 6 dB. Vamos ver se vai ficar legal? Caro colega professor, cara colega professora, okay. Meu nome é Alexandre, sou professor. Então eu acho que está adequado. Essa composição de efeitos está boa. A gente não precisa deixar a trilha A2 toda com o mesmo volume, com a mesma intensidade. A gente pode acertar esse volume em cada um dos trechos dessa faixa. Eu posso fazer também o fade in e o fade out. Então, por exemplo, vamos lá na trilha final. E aí, vamos supor que nesse trecho aqui, note que eu já apliquei um fade out nela. Ela está com nível, na verdade, ela está com nível e ela já vai abaixando naturalmente. Vamos supor que eu quero dar um fade in aqui, tá? Exatamente para ela começar do 0 e ir aumentando, tá? Não tem problema nenhum. Eu seleciono a região e aí eu dou o desaparecer, ou melhor, desculpa, o aparecer. Então ela vai começar com volume 0 e vai aumentando, tá? Cliquei 2 vezes. A gente pode vir aqui, eventualmente, aumentar esse tempo só para que isso fique mais destacado, para você ouvir isso de fato. Note. Tá?
Então esse efeito é bastante similar ao efeito fade out que a gente fez lá no Audacity e também é igualzinho ao efeito aparecer e desaparecer de vídeo, é a mesma coisa. Como isso aqui não me interessa, porque a minha trilha final já estava pronta, né, eu vou selecionar no quadro e vou dar a caixinha de lixo. Muito bem. Uma outra coisa que o colega pode querer fazer, e certamente ele vai querer fazer em alguns casos, é o seguinte. Vamos supor que ele gravou o seu vídeo numa ferramenta de gravação qualquer, e há várias, tá? E aí, depois que ele fez essa gravação, a parte de vídeo tá boa, mas o áudio não tá legal. Ele quer tratar esse áudio, ele quer dar um brilho em alguma coisa, ele quer aplicar um efeito, ele quer tirar um ruído que foi captado durante essa parte de áudio. Então vamos supor, por exemplo, que o colega, ele gravou a vinheta, tá bom? Então eu vou copiar a vinheta aqui para baixo. E aí o colega gostou do vídeo, o vídeo tá bom, mas o áudio não agradou. O áudio, ele quer mexer em alguma coisa, ele quer colocar um fade in, um fade out, ele quer tirar um ruído, ele quer fazer alguma coisa que aqui no Kdenlive ele não vai conseguir fazer e ele vai precisar do Audacity. O que a gente precisa fazer é o seguinte, se você notar, quando eu clico nesse trecho, a parte de áudio e a parte de vídeo, elas estão juntas, elas estão agrupadas, tá? E isso é sempre assim. Tá legal? A primeira coisa que eu preciso fazer, já que eu quero tratar o áudio, mas eu não quero mexer no vídeo, é desagrupar as trilhas de áudio e de vídeo. Eu preciso separar isso para manter o vídeo do jeito que ele está aqui, mas conseguir tratar o áudio separado do vídeo. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é clica no botão direito aqui, desagrupar clips. Tá? Quando eu fiz isso, eu já tenho o clipe de áudio e o clipe de vídeo separados um do outro, tanto que eu posso movimentar um e deixar o outro onde que ele estava. Tá bom? Então agora, esses clipes de áudio e de vídeo são instâncias separadas. E isso vale também quando eu tenho pedacinhos aqui do meu áudio, por exemplo, note, eu tenho este trecho, eu tenho este trecho, são trechos diferentes. Então esses trechos aqui, naturalmente, eu tenho a parte de áudio e a parte de vídeo juntas, mas esses dois trechos estão separados. Se eu quiser separar a parte de áudio e de vídeo deste trecho, de novo, botão direito, desagrupar clips. Note que agora a parte de áudio e de vídeo elas estão separadas. Eu consigo selecionar cada uma delas em separado. Mas eu posso também voltar. Eu posso selecionar essa parte, dar o botão direito e agrupar clips. Pronto. Agora isso aqui virou uma nova instância de novo. Assim como eu posso agrupar também trechos contíguos ou um grupo de trechos. Por exemplo, eu quero agrupar esse trecho com esse trecho, para poder movê-los todos juntos, para poder cortá-los todos juntos, para poder carregar eles de um lado para o outro juntos, compactos, tá? Então basta que eu selecione os dois trechos, botão direito, agrupar. Note que agora, quando eu seleciono eles inteiros. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para tratar o áudio dessa vinheta em separado é desagrupá-la do áudio. E como eu vou querer colocar alguma coisa nova aqui no lugar desse cara, eu vou pegar isso aqui e vou apagar. Esse vídeo, ou melhor, essa vinheta, ele já tinha o áudio dele gravado. Então o áudio já está junto do meu arquivo de vídeo MP4. Então a primeira coisa que depois feito isso, outra coisa que eu preciso fazer é sacar a parte de vídeo e de áudio deste arquivo vinheta prof MP4. Eu preciso sacar isso para eu conseguir tratar esse arquivo separadamente no Kdenlive. Então o que eu vou fazer nesse caso aqui é clicar com o botão direito no arquivo, vinheta prof MP4, e aqui eu venho e seleciono extrair áudio. Tá? Quando eu colocar extrair áudio, o que ele vai fazer? Ele vai me colocar um outro clipe aí que é exatamente o áudio deste arquivo MP4. E aí eu venho aqui e escolho Wave 48 kHz, que é uma codificação, tá? É bastante rica, ele não comprime o arquivo, tá? E está numa taxa de amostragem de 48.000 Hz, que é adequadíssima para o nosso tom vocal, que vai até ali 20 kHz, tá bom? Então, quando eu selecionar aqui Wave 48 kHz, note que ele já vai colocar aqui para mim uma nova trilha que é só o áudio. É só o áudio da vinheta, separado do arquivo de vídeo. O arquivo de vídeo com o áudio anterior continua ali. Se eu pegar e carregar isso de novo para cá, vai continuar vindo o arquivo de áudio junto com o de vídeo, tá? Então eu vou vir aqui e vou apagar isso. Mas esse arquivo que ele criou aqui agora, essa vinheta, é apenas a parte de áudio da vinheta, note. Tá bom? Muito bem. A parte de vídeo está aqui.
a parte de áudio está aqui. E eu quero tratar essa parte de áudio no Audacity. Como que eu faço isso? Botão direito, editar clipe. Quando eu der o editar clipe, da mesma forma como a gente fez lá para os nossos arquivos de imagem, ele também vai abrir o software que eu selecionar para ele modificar esse arquivo de áudio. Então, antes de eu fazer isso, eu só vou mostrar aqui para vocês essas configurações que eu tenho mostrado ao longo do tempo, né? Configurações, configurar o Kdenlive, ambiente, aplicativos padrão, e aí você vai ver, edição de imagem, eu estou com o GIMP aqui. Edição de áudio, eu estou com o Audacity. Esse aqui é o caminho onde que o software está instalado. E aí vai depender se você está no Linux, se você está no Windows, qual sua distribuição Linux, etc. Tá? Mas eu preciso dar esse caminho correto, porque nesse momento, quando eu der o editar áudio, ele vai tentar abrir o Audacity, tá bom? Então, ok. Tá aqui com a vinheta, o arquivo de áudio dessa vinheta. Eu vou vir clicar com o botão direito e vou editar o clipe. Note que quando eu apertar o editar o clipe, ele vai abrir o Audacity. E aí, se eu tocar esse clipe aqui, se eu tocar esse arquivo aqui no Audacity, você vai ver que é o arquivo de áudio da vinheta. Então, eu vou pegar esse arquivo, inicialmente vou aplicar um fade in e um fade out nele, tá? Então, eu venho aqui, seleciono um trecho, eu vou selecionar aqui um trecho de 1 segundo, por exemplo, mais ou menos, tá? Eu vou vir aqui em efeitos, suavização de entrada, fade in, e note, ele vai pegar a trilha desde o comecinho e vai aumentar, tá bom? Vou fazer a mesma coisa lá no final. Isso aqui já está acontecendo mais ou menos, mas eu vou pegar um trecho maior. Por exemplo, eu vou pegar os 1,5 segundo finais, tá? Por exemplo. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, efeitos, suavização de saída, fade out. Note, ele vai fazer a saída diminuir de volume, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Agora eu estou trabalhando só no áudio, hein? Tá bom? Então, criei um fade in e um fade out. Além disso, eu vou aproveitar também, que eu já estou aqui, eu vou tentar reforçar um pouquinho alguma parte dessa música. Eu vou fazer um outro efeito, tá bom? Só para mostrar para vocês que eu posso fazer todas as configurações de efeito no Audacity aqui e depois mandar lá para o Kdenlive. Por exemplo, vamos chegar aqui, vamos selecionar a parte inteira, né, aqui na ferramentinha de zoom, tá? Para ajustar o projeto à largura. E aí, o que eu vou fazer, por exemplo, eu vou reforçar o grave desse trecho aqui, tá bom? Então, selecionei o trecho, vamos lá, efeitos, graves e agudos, eu vou dar um reforço nos graves, eu vou fazer os graves ficarem mais intensos, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mais, sei lá, 6 dB nos graves, tá bom? Então, os graves vão ficar bem mais intensos nesse trecho, tá? Então, eu vou aplicar aqui, note, a forma de onda já mudou, fechar, vamos ver como é que ele vai se comportar. Tá bom? Então o grave ficou bem mais intenso. Além disso, eu vou aplicar um outro efeitinho aqui só para fim de brincadeira. Eu vou colocar um trêmolo aqui no meio da música, tá? Então eu vou selecionar um trecho aqui para ter aquele efeito de trêmolo, né? Do rock um pouco mais clássico, né? Era bem comum isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, nesse trecho aqui, tá? Nessas duas primeiras partes aqui, um efeito de trêmolo. Temos aí mais ou menos um 0,75 segundos, tá? Vou colocar um pouquinho mais. 1 segundo aqui, por exemplo, mais ou menos. Pronto, tá? Aí eu venho aqui, efeitos, tá aqui nos meus plugins, tá? Plugin 2, trêmolo, tá? Então ele tá aqui com umas configurações padrão de trêmolo que eu posso mexer, mas como o meu objetivo é só colocar alguns efeitos aqui, eu vou dar um OK, tá? Você vê que já mudou. Note como é que vai ficar a música. Tá bom? Deu um efeito de trêmolo naquele pedaço. Pronto. Tá? Então eu já apliquei alguns efeitos aqui que era simplesmente só para brincar um pouquinho. Agora eu preciso fazer isso aqui voltar lá para o Kdenlive, para a gente continuar, pegar essa parte e botar no nosso vídeo lá no Kdenlive, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é arquivo, exportar, e aí eu posso escolher o formato, eu vou escolher como Wave, tá? E aí eu vou colocar aqui vinheta Prof B Wave dentro do meu projeto. Uma vez que a gente exportou o arquivo lá para o Wave, dentro da pasta 8 em que eu estou trabalhando lá, eu preciso salvar esse projeto aqui do Audacity, porque se eu precisar fazer mais alguma coisa nesse arquivo, eu não preciso começar tudo de novo. Então eu vou chegar aqui, salvar projeto, tá bom? Salvar projeto como.
na minha pasta de projeto e venho aqui, vinheta Prof. B Alp, tá? Que é o do Audacity, tá? Então, a hora que eu salvar, eu tenho o projeto salvo. Então, se de repente eu precisar mexer alguma coisa nesse projeto, eu já consigo fazer diretamente daqui, tá bom? Legal. E aí, o que eu vou fazer? Esse arquivo vinheta Prof Wave que está aqui, ele é simplesmente uma instância dentro do Kdenlive. Ele ainda não virou um arquivo propriamente dito. Ele foi simplesmente sacado do seu arquivo de vinheta. Eu preciso carregar para cá o arquivo de áudio que eu editei no Audacity, que não é mais esse Prof B Wave. Então, esse Prof B Wave aqui, eu posso mandar jogar fora. Ele é simplesmente o meu arquivo original, note. Tá bom? Então, eu não preciso disso aqui. Eu posso vir aqui e dar um delete. Tá? E agora eu vou carregar o arquivo de áudio daquele arquivo tratado. Então, venho aqui adicionar clipe ou pasta e tá aqui, ó, vinheta Prof B Wave. Tá? Esse já é o arquivo tratado lá dentro do Audacity. Note. Se eu der um play. Tá bom? Então, esse aqui já é o arquivo final do Audacity, depois que eu processei. Se eventualmente eu precisar mexer nesse arquivo, continuar mexendo dele, o processo é o mesmo, tá, pessoal? Eu venho aqui, clico com o botão direito, editar clipe. Ele vai me abrir o Audacity de novo. E todas as alterações que eu fizer aqui, depois que eu exportar, por exemplo... Então, eu vou pegar um trecho final aqui, por exemplo, esse trecho final, vou aplicar um outro efeito qualquer. Por exemplo, vou aplicar reverberação, tá? Tá bom? Então, vamos lá, reverberador. Vamos deixar o espaço da sala assim mesmo, tá? Ok. Ele vai aplicar uma reverberação lá, note. Tá bom? E aí, na hora que eu fizer o exportar isso aqui para o mesmo arquivo Wave, vinheta Prof B Wave, tá? Olha aqui, ó, vinheta Prof B Wave, salvar. Quando eu fizer isso, ele vai falar que já existe esse arquivo. Se você der substituir, sim, tá? Então ele vai criar esse arquivo por cima. Bom, aí uma vez que eu criei esse arquivo lá no Audacity e para trabalhar com ele aqui, já que é o mesmo arquivo .wave, só que eu salvei ele de novo, basta eu vir aqui e recarregar clipe. Quando eu der recarregar clipe, ele vai pegar aquele mesmo arquivo, vinheta Prof B Wave, e vai recarregar. Ou seja, ele vai pegar as configurações últimas desse arquivo, que foi a última modificação que eu fiz, tá? Então, se você der aqui recarregar a vinheta, ele vai pegar esse arquivo final. Note. Tá bom? Beleza, então com isso a gente criou um outro arquivo, vinheta Prof B Wave, que é exatamente o áudio do vinheta Prof B no arquivo de vídeo original tratado via o Audacity. Então eu posso vir aqui agora, pegar esse arquivo e colocar aqui debaixo da minha vinheta, da parte de vídeo da minha vinheta. E aí eu seleciono as duas partes, tá? Botão direito, agrupar. Agora, isso aqui é uma instância de áudio e vídeo única, que eu posso carregar para lá e para cá, mudar de faixa, etc. Note que agora eu tenho a minha vinheta com um outro aspecto. Tá bom? Então, é assim que a gente pega um arquivo de vídeo que está aqui dentro do nosso programa do Kdenlive, a gente separa a parte de áudio dessa parte de vídeo, e aí a gente consegue manter a parte de vídeo, mas pegar a parte de áudio e tratar lá no Audacity. Depois que eu faço isso, eu volto com ele para cá, tá? E se for o caso, eu faço novas chamadas desse arquivo para fazer modificações e simplesmente eu dou um recarregar clipe aqui no Audacity, tá? E aí essa última versão de áudio, ela tá sempre na sua parte final, tá bom? Bom, naturalmente isso aqui não faz parte da minha introdução, né? Essa vinheta aqui foi uma vinheta modificada simplesmente para mostrar essa ferramenta para vocês de feitura, de modificação do arquivo de áudio do Kdenlive lá no Audacity. Então isso aqui, na verdade, eu não preciso para a minha introdução, tá bom? Então eu posso vir aqui e apagar simplesmente porque a minha introdução já está praticamente pronta, tá bom? Muito bem, então a nossa introdução está pronta, tá? Ela já está pronta. Se você ver, eu já coloquei todas as instâncias de imagem, já coloquei os textos, né? Já coloquei todas as partes do clipe, já tratei o áudio, né? Já tratei a vinheta, coloquei volume de separado e tudo. Vou dar apenas algumas dicas para vocês aqui na hora que vocês estiverem compondo esse vídeo antes de fazer a parte final, que é o que eu vou falar agora.
É muito conveniente que, na hora que você colocar um quadro sobre outro, você tome o cuidado para que o final ou o início desse quadro não bata exatamente no final ou início do quadro de baixo, tá? Porque o Audacity, o Kdenlive, na hora dele fazer essa renderização, ele pode dar uma mascadinha ali, ele pode dar um pulinho, uma travadinha ali, tá? Então eu recomendo para você que, se de repente essa trilha, note aqui, ó, note que o final desse texto aqui está praticamente no começo do novo trecho, tá? Então eu recomendo que isso aqui fique um pouquinho menor, não precisa ser muita coisa, mas precisa ser um pouquinho menor, tá? Só para que isso não aconteça exatamente naquele momento em que você está tendo uma transição, tá? Note que essa mascada acontecer enquanto a gente está aqui fazendo o projeto, não tem problema nenhum, e isso o renderizador resolve, tá? Mas esse efeito de composição de bordas costuma, às vezes, o seu renderizador dar uma mascadinha ali, tá? O que não é sempre, nem sempre é muito desejável. Então é só uma diquinha a mais, tá legal? Ok, então o nosso vídeo está pronto. Ele já está pronto para ir para a parte final. Ele já está pronto para eu gerar o arquivo final, tá bom? Então eu vou vir aqui, eu vou salvar esse projeto. E agora eu estou na fase final do meu projeto Kdenlive versus Audacity, que é gerar o vídeo final. Então, para gerar o vídeo final, a gente usa a ferramenta renderizar. Quando eu aperto a ferramenta de renderizar e eu venho aqui em renderizar projeto, eu tenho várias características de renderização que eu possa utilizar. Se você não tiver esse mais opções marcado, ele vai ter uma tela um pouquinho menor. Se você colocar esse mais opções, vai aparecer essa coisa aqui ao lado. Vamos explicar mais ou menos o que acontece aqui. Primeira coisa que você precisa escolher na hora de fazer a renderização do seu projeto é o arquivo de saída dele, tá? Então esse arquivo de saída, você vem aqui, seleciona a parte do seu projeto, é uma pasta de projeto, tá? E você dá um nome final para esse arquivo MP4, no caso aqui, nesse arquivo final de vídeo que vai ser gerado, tá bom? Save, tá bom? Então tá aqui, esse aqui vai ser o arquivo de saída de vídeo. Aqui você pode escolher os formatos de vídeo que você quer fazer a transposição desse arquivo. Olha, tem vários padrões genéricos, né, que são mais usados para alta definição, para web, dispositivos móveis, etc. Tem formatos em Ultra High Definition, então é 4K, tá? Tem alguns formatos mais antigos, né, DVD, esse tipo de coisa. Você pode simplesmente fazer apenas a codificação do áudio desse vídeo, tá? Enfim, tem várias opções aqui. A que a gente vai apresentar para vocês é o MP4, que é o padrão, é o formato mais usado em vídeo. Então eu vou deixar aqui no MP4, tá? Que é o formato padrão mesmo. Eu recomendo que o colega deixe esse, porque esse é o formato mais fácil de um player, qualquer player ler, de você mandar para o YouTube. Ele já é um formato que você pode colocar algum tipo de codificação, até de compressão, então fica mais fácil trabalhar com ele, tá bom? Bom, uma vez selecionado o MP4, você tem algumas opções que você pode usar para fazer a renderização desse arquivo, tá? Eu vou colocar mais opções aqui apenas para que o colega veja uma coisa importante. Eu posso selecionar qual que é a qualidade de geração desse arquivo. E essa qualidade é modulada por essa barrinha azul aqui. Essa qualidade ele vai desde uma qualidade muito baixa até uma qualidade muito alta. Tá? E essa qualidade, basicamente, o que ele mexe? Ele mexe na qualidade de vídeo, ou seja, na quantidade da compressão desse vídeo, tá? O tanto que você vai comprimir esse vídeo, portanto, o tanto de qualidade que você vai perder na sua imagem, e também na qualidade sua de áudio, tá? Então, na medida que você vai descendo esse slider aqui, tá? Você está tornando o seu vídeo cada vez menor em arquivo, em tamanho de arquivo, mas também você está perdendo cada vez mais a qualidade dele. Tá? Mas quanto melhor a qualidade, de uma forma geral, maior o seu arquivo. E aí, tem 3 efeitos aqui que o colega tem que levar em conta. Quanto melhor a qualidade, melhor o seu vídeo vai aparecer. Melhor o seu áudio vai aparecer. Mas isso vai ter 2 efeitos colaterais. Primeiro, mais tempo o Kdenlive vai demorar para processar esse arquivo. Proporcional ao tamanho do seu arquivo. Quanto maior o arquivo, mais tempo ele vai demorar para processar. Tá? Quanto maior o vídeo, mais tempo ele vai demorar para processar. Segundo efeito, quanto melhor a qualidade, maior o tamanho do arquivo. Tá? Quando você vem aqui e coloca a qualidade lá embaixo, né? Então você tem
Sua qualidade de vídeo e de áudio ficou muito fraca, mas você tem dois efeitos também em compensação. Primeiro, o seu arquivo, tamanho de arquivo fica menor, o menor possível. E também o seu tempo de processamento desse arquivo aqui no Kdenlive também fica o menor possível. Tá bom? Então, quanto maior a qualidade, maior o tamanho do arquivo, mais tempo eu demoro para processar. Quanto menor a qualidade, menor o tempo de processamento, menor o tamanho do arquivo. Só que, naturalmente, você não vai querer também fazer um arquivo de vídeo que tem uma qualidade muito ruim. Você não vai querer que sua imagem apareça borrada, tá? E como a gente disse lá no começo, é muito conveniente que o seu arquivo, por exemplo, se você for mandar isso para o YouTube, ele já tenha uma qualidade boa exatamente para que o YouTube consiga portar isso com a qualidade máxima, tá bom? Então, isso é muito importante. Bom, então vamos lá. O que a gente consegue, como é que a gente consegue aqui lidar com essa coisa de tamanho versus qualidade? Se você não tiver essa opção, você vai ver o seguinte, note, esse cara aqui, ele se move de uma maneira mais ou menos discreta, tá? Ele não é contínuo, ele tem aqui uma posição, outra posição, que é o meio, outra posição, a posição final. Eu recomendo que você venha uma antes do total, tá? Então, ao invés de você vir aqui pro total, você vem uma para cá. Na medida, se você quiser vir para metade, você já começa a ter alguma perda de qualidade sensível, tá? Mas até esse valor aqui intermediário, que ali seria em torno de 30, né? O valor central, você ainda tem um bom compromisso de qualidade de vídeo e áudio, tá? Você não vai notar grandes diferenças de qualidade, tá? Mas se você quiser uma qualidade um pouquinho acima, eu recomendo deixar aqui nesse 23. Tá? Esse 23, ou o último trecho, o penúltimo, né? O penúltimo nível antes do máximo, ele vai te dar uma qualidade de vídeo muito boa, uma qualidade de áudio muito boa e um processamento aceitável, bem melhor do que o processamento com a qualidade máxima, isso com certeza. Além disso, eu recomendo que você venha aqui nessa ferramenta, tá? Eu estou chaveando aqui entre mais opções ou não ter as mais opções, tá? Exatamente porque o colega vai ver a sua tela mais ou menos assim da primeira vez, tá? Então, para não ter dúvida. Uma outra coisa que eu recomendo é você selecionar aqui esse processamento paralelo. O que esse processamento paralelo ele vai fazer? Ele vai tentar usar os seus núcleos de processamento, né, da sua placa, da sua CPU, tá? Ele vai tentar usar esses núcleos para tentar fazer um processamento paralelo, tá? Ou seja, ele vai distribuir uma parte desse processamento entre as suas várias CPUs, tá? E isso vai tornar o seu processamento mais rápido, tá legal? Então eu recomendo que sempre você deixe aqui marcado esse processamento paralelo. Outras coisas que influenciam na velocidade de renderização. A taxa do projeto, tá? Então eu vou fechar aqui o renderizador e vou mostrar para você o seguinte. A taxa do nosso projeto aqui está em 1080p, então é uma qualidade high definition, tá? Então é uma qualidade que vai trazer uma excelente qualidade de vídeo para qualquer equipamento que você usar, tá bom? Só que quando eu estou fazendo isso para um HD 1080p, no caso aqui, esse arquivo vai ficar muito grande, ele vai ter uma qualidade muito boa, mas ele vai ficar muito grande, ele vai ficar realmente pesado, tá? Então, por exemplo, se você gerar um arquivo em HD 1080p, na hora que você mandar esse arquivo para o YouTube, ele vai pegar e vai criar vários níveis de qualidade para vários dispositivos diferentes, mas o nível mais alto vai ser o 1080p. Então, se você, por exemplo, mandar esse arquivo para uma televisão, ele vai mandar em 1080p, tá? Mas ele vai fazer esse processamento em vários níveis exatamente para se adequar, né, para se adaptar aos vários equipamentos que ele tem. E esse nível máximo que o YouTube usa é exatamente o nível máximo do arquivo que você mandou. Então, se eu mando em 1080p, o nível máximo que ele vai usar é de 1080p para baixo. Tá? Então fica um arquivo grande, mas ele vai com muita qualidade para o YouTube. Mas ele vai ficar um arquivo grande e vai demorar muito para processar. E eu vou falar para você o que é muito, tá? Você daqui a pouco vai ver quanto tempo esses 4 minutinhos de clipe vão demorar para ser processados. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, olha, 720p também é uma qualidade de HD. Tá? Mas é uma qualidade HD naturalmente com uma definição menor do que o 1080p.
Tá bom? Então, por exemplo, se você pegar esse arquivo de 720p e colocar numa tela maior, você já vai começar a notar algum borrado. Mas se, por exemplo, você for assistir num celular ou você for assistir num monitor com uma tela menorzinha, que você não precisa aumentar a tela toda, fica uma qualidade também muito boa, fica também muito aceitável. Então, uma coisa que você pode fazer eventualmente para tentar reduzir o tamanho do seu arquivo e tentar reduzir o tamanho, o tempo de processamento, é ao invés de usar 1080p, usar 720p. Vai ser um arquivo de HD também, só que com uma precisão, né, com uma definição para telas menores. Ele vai ser um HD para 720 linhas de altura, tá bom? Então, uma outra ação que o colega pode tentar fazer é, uma vez que ele começou o seu projeto com um HD 1080, se ele julgar que o 720p, que também é um formato HD, ele é adequado para sua aplicação, ele pode converter o projeto dele para 720p, vai ficar um arquivo bem menor. Então eu vou mostrar para vocês quanto tempo que demora a compilação nesse mesmo nível de qualidade, se você fizer com 1080p, esse mesmo cara, essa mesma introdução, e se você fizer em 720p. E eu vou mandar para vocês no YouTube os dois resultados finais para vocês verem a diferença de qualidade entre as duas coisas, tá bom? E eu vou mandar também para vocês no YouTube a diferença entre você usar essa qualidade intermediária e você usar essa qualidade central aqui, também em 720p em 1080p. Só para você ver, para você notar a introdução em vários níveis diferentes, tá bom? Bom, mas se você desejar eventualmente modificar a qualidade de vídeo do seu projeto, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos salvar, vamos garantir... Bom, o projeto já está salvo, tá? O meu projeto anterior está salvo. Eu vou criar uma cópia dele, porque uma vez que eu mudo a taxa de definição desse arquivo, eu não consigo mais voltar atrás. Tá bom? Então eu vou salvar esse arquivo de novo em outro nome, porque uma vez que eu fiz isso já é Elvis, tá? Não tem como voltar atrás, tá? Então eu vou vir aqui, arquivo, salvar como, eu vou salvar aqui esse Proj 8B, por exemplo, 8B, tá bom? Muito bem, agora eu tenho um novo projeto, é o mesmo projeto, com as mesmas coisas, tudo direitinho, não mudou nada, só que agora eu vou mudar a taxa, ao invés de ser HD 1080p, eu vou fazer esse projeto ser HD 720p com 30 fps, tá? 30 frames por segundo. Então eu venho aqui em projeto, configurações do projeto, eu seleciono aqui HD 720, 720p com 30 frames por segundo. Tá? Quando eu der OK, ele vai me dar um aviso. A mudança do perfil do seu projeto não pode ser desfeita. É recomendável salvar o seu projeto antes de tentar esta operação, a qual pode causar erros graves nas transições. Tem certeza que deseja continuar? Então, o que ele está querendo te dizer é o seguinte: se você fizer isso no seu projeto anterior, você pode perder quase tudo que você fez no seu projeto anterior. Tá? Então deixa o seu projeto anterior lá, quietinho, tá pronto? Vamos fazer de novo, em um outro arquivo, tá bom? Continuar. Muito bem. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: já que agora o meu projeto está em HD 720p, eu vou renderizá-lo com dois níveis de qualidade diferentes. Primeiro nível de qualidade é aquele nível que eu falei para vocês, tá? Então renderizar, a gente vem aqui, escolhe MP4, né, o formato dominante, tá? E aí a gente vai deixar primeiro nesse nível central aqui. Ou seja, o vídeo vai ficar com menos qualidade, mas vamos ver que nível de qualidade que isso vai dar pra gente. Então, quando eu der aqui renderizar o projeto, ele vai começar a renderizar esse projeto. Ele vai demorar um tempo para fazer esse processamento. O nosso arquivo deve ter em torno aí de 4 minutos e ele vai demorar em torno de 5 minutos para fazer essa renderização. Então a gente vai ter que esperar 5 minutos ele fazer esse trabalho. Bom, o mesmo projeto, quando a gente renderizou ele com 720p e agora aquela qualidade, a penúltima qualidade, o penúltimo nível de qualidade, essa renderização já passou a ser para um arquivo de 3 minutos e 16 segundos, essa renderização demorou 5 minutos e 12 segundos, ou seja, demorou um pouco mais que a anterior, como esperado. A qualidade é maior, o tempo de renderização também vai ser maior, tá? Então agora o que a gente vai fazer é fazer as renderizações de 1080p. A gente vai abrir agora o nosso projeto 8, que é o projeto em 1080p. Beleza, é o nosso projeto em 1080p.
Aí a gente vem aqui em renderização, renderizar, e aí a gente vai começar com essa renderização em MP4, tá? No antepenúltimo nível, tá? Então, o antepenúltimo, penúltimo e o máximo nível, tá? Então, o antepenúltimo nível, tá? Pra gente ver como que vai ficar a qualidade disso em 1080p, tá bom? Renderizar. Bom, feito o terceiro processo de renderização em 1080p, tá? Com uma qualidade boa, tá? Que é aquele antepenúltimo nível. Essa renderização já demorou 6 minutos e 59 segundos para um arquivo de 3.16 minutos de duração, tá bom? Agora, para terminar, a gente vai fazer, vou fechar aqui, tá? A gente vai fazer a renderização desse projeto, tá? MP4, só que agora a gente vai com 1080p no penúltimo nível de qualidade, tá? Tá bom? Aqui seria a qualidade excelente, uma qualidade boa, uma qualidade média. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Bom, feita a última renderização do arquivo de 1080p na qualidade boa, né? Esse vídeo já demorou 7 minutos e 34 segundos para ser renderizado. Então, nós fizemos as 4 renderizações e o resultado a gente vai apresentar aqui para vocês numa tabela, para vocês verem mais ou menos como que esse processo de renderização funciona, tá? Então, nós fizemos aí a produção do vídeo de abertura do projeto, ele tem 3 minutos e 16 segundos de duração, e nós fizemos isso em 4 situações diferentes. A definição em HD 720p e a definição em HD 1080p, e aí a gente escolheu para cada uma dessas definições 2 níveis de renderização. O que eu estou chamando aqui de um nível médio, que corresponde àquele antepenúltimo nível lá da renderização, tá? Então só vou retornar aqui para vocês verem, tá? Então equivale exatamente a esse antepenúltimo nível aqui, tá? E o que a gente está chamando aqui de uma qualidade boa, que corresponde ao penúltimo nível, ou seja, na hora que eu estou lá na gravação, corresponde a esse penúltimo nível aqui. Então vamos lá. Quando eu estou em 720p nessa qualidade média, o tempo de renderização foi 4 minutos e 55 segundos, ou seja, 1.5 da duração do vídeo, tá? E o arquivo final MP4 ficou em 15 MB, tá? Quando eu estou na definição HD 720p com uma qualidade boa, né, que corresponde ao nosso penúltimo nível, esse tempo de renderização já vai para 5 minutos e 12, com uma relação com duração do vídeo de 1.6 e um tamanho de arquivo já de 27 MB. Note que já quase dobrou o tamanho do arquivo, tá? Já em 1080p, no antepenúltimo nível, né, a gente teve um tempo de renderização de 6,59, correspondendo a uma relação de 2,14, tá, em relação à duração do vídeo original, e 23 MB de tamanho do arquivo. Já quando eu estou no nível HD 1080p, com um nível de qualidade de renderização boa, no meu penúltimo nível, esse tempo de renderização já vai para 7 minutos e 34, correspondendo a 2,3 do tamanho do vídeo, tá? E aí um tamanho de 47 MB, ou seja, quase mais 3 vezes do nível 720p com a qualidade com o antepenúltimo nível. Então isso mostra para o colega o seguinte, que essas qualidades, a gente vai colocar esses arquivos todos lá para vocês verem qual foi o nível de qualidade de cada um deles, tá? Mas o colega vê que a renderização ela pode facilmente durar 2 vezes mais do que o tamanho do arquivo, tá? Essa relação não é uma relação constante, tá? Então, ela varia muito dependendo do que você colocou no vídeo, da própria duração do vídeo, tá? Então, por exemplo, se você estiver editando um vídeo de 50 minutos, a depender da definição, do nível de qualidade, ou mesmo dos efeitos, das coisas que você coloca nesse arquivo, nesse projeto, ele pode demorar 2 horas, 2 horas e 15 para ser renderizado. Então, e vai ficar grande, vai ter um arquivo, você pode esperar arquivos de tamanho de 1 gigabyte, tá? De tamanho. Então, o colega tem que se acostumar com isso. A renderização vídeo é uma coisa grande, por definição, tá? Eu vou portar esses arquivos todos lá no YouTube para vocês verem as diferenças de nuance, de qualidade de cada um deles, até para o colega poder decidir se para o projeto que ele tem em mente, ele vai fazer essa produção em 720p, ele vai fazer essa produção em 1080p e qual que é o nível de renderização que ele vai utilizar, tá bom? Bom, caro colega, cara colega, com isso a gente encerra o nosso curso de edição de videoaulas com software livre. A gente apresentou bastante coisa a respeito do Kdenlive, a respeito do Audacity, que são 2 softwares que vão ajudar muito o colega nessa fase.
Nesse momento a gente ainda não está apresentando as ferramentas que vocês vão utilizar para pegar esses vídeos e colocar nos vários ambientes que vocês vão utilizar, mas das ferramentas que vocês vão usar para fazer o material que vocês têm, para editar esse material, para prepará-lo para portar no ambiente, tá? E são duas ferramentas bastante importantes para isso, seja para a edição do áudio, apenas do áudio, que é o caso do Audacity, seja para a edição do arquivo de vídeo, que é o Kdenlive. Essas duas ferramentas estão integradas, elas funcionam juntas, tá? E dominar essa ferramenta é bastante importante, professor. A gente agradece muitíssimo a atenção de vocês, espera que esse material tenha sido de alguma utilidade para esse momento, que vocês preparem aulas boas, que vocês preparem um material de bastante qualidade para os seus estudantes, e a gente aguarda vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, valeu!